Agora são 7h30. Como aqui é verão ainda, o sol ainda não se pôs. Tá se pondo umas 10h30. E eu acho que hoje é o dia que vai ter mais sol no ano todo. Eu acho que é 17 horas de sol. Então acho que o sol vai começar a se pôr umas 10 horas da noite. E tipo, sei lá, só vai terminar de e só vai terminar assim, tipo, de emanar luz, né? Tipo, umas 11, 11h30. Então hoje vai ser um dia bem longo assim. Aí eu tô saindo. A Vanessa tá trabalhando hoje, então eu tô saindo pra dar uma volta, aproveitar um pouco do calor assim. Porque a gente sempre reclama de dias ruins, mas quando faz dias bons, quando os dias bons vêm, a gente acaba não aproveitando. Porque reclama que tá cansado, etc. Mas a gente tem que ter tempo pra nós mesmos. Então eu tô saindo pra aproveitar um pouco. Aqui é um canal, e ele é bem bonito por sinal, assim. Ele é aqui próximo de casa. Eu tô indo ali num pub agora. Eu tô indo num pub que ele fica na frente do canal, assim. Aí muitas pessoas se reúnem lá, porque fica batendo sol assim e tal. Eu vou mostrando pra vocês aí um pouco. A cidade, ela é bem arborizada, apesar de estar um dia quente hoje e seco. As árvores, o fato de ter o canal ali acaba trazendo uma umidade assim pro ar, o que eu acho que deixa ainda mais quente, mas só que quando tá na sombra fica tipo bem fresco assim, apesar de estar bem quente por causa dessa parada da arborização e tal. Mas é isso aí, mas acaba deixando o lugar bem bonito assim. Eu não sei qual água que corre nesse canal, não sei se é água do mar, não sei se é uma água filtrada, eu não sei exatamente, mas é uma água limpa. Uma água limpa e bem bonita assim, por sinal. Esse aqui ele é o mesmo caminho que eu faço pro trabalho, só que a diferença é que do trabalho eu vou lá em cima e aqui na onde que eu tô indo é aqui um pouco mais pra baixo. Eu moro numa região chamada Ballsbridge, que é Dublin 4. É uma região não centro assim, sabe? Tipo, meio do centro, mas fica ali tipo ao redor do centro, tipo, andando uns 30 minutos, 40 minutos, depende da sua velocidade, claro. Mas é bom que não fica muito próximo, mas de bicicleta eu vou rapidão, e também a vantagem não fica muito próximo do centro, mas fica meio que próximo de tudo, assim, porque é meio como que ao redor, fica tipo próximo de tudo que é ao redor do centro também. O que acaba sendo uma vantagem, assim, porque você fica, 20, 30 minutos andando de boa parte, assim, do que tem pra fazer aqui na cidade. Trabalho, etc. Por exemplo, lá de casa, quando eu e a Vanessa ia pra escola, por exemplo, lá de casa, quando eu e a Vanessa ainda tava indo pra escola, a gente morava 15 minutos da escola e 10 minutos assim do trabalho andando, porque ficava porque a gente mora numa região assim legal, assim, que dá pra fazer as coisas andando e tal. Então é uma vantagem, a gente não mora muito próximo, mas mora próximo o suficiente assim pra ter as vantagens, é bem bom. E hoje tá realmente bem quente, tô de bermuda. O grande problema de andar de bermuda aqui é que eu não sei se vão me deixar entrar nos bar, porque eu quero passar para tomar uma cerveja, gostaria de dar uma visitada em algum pub irlandês assim, só pra ir, mas só que com o meu estilo assim, os seguranças já barra, porque você sabe, né? Em todo lugar é assim, e principalmente lugar meio que de turista, de playboy, eles querem ver uma carinha lá, né? Eles querem que quem frequente o lugar tenha tipo um certo padrão assim. E quando a gente tá assim largado, tô de camisa tie-dye, short pequeno, de tênis, tenho dread, né? Aí vamos ver se eu vou conseguir entrar em algum lugar. Se eu conseguir, eu mostro aí. Isso aí, tô chegando aqui no rolê agora. Vou mostrar só um pouco aí também. Vou pegar uma cerveja ali no bar e é isso. Vou ver se eu encontro um amigo meu, ver se ele tá por aí.
Tá parado no bailão. Ah, vou pular também, pô. Vamos. Vamos pular, Pitão? Pedida? Bora, dá um pulão? Vamos! Se você for, eu pulo! Demorou, então vamos. Eu vou. Se você pular, você vai? eu pulo. Você vai? I said, where you going with that gun in your hand? Yeah, Joe. Ooh, you know I said, where you going with that gun in your hand? Going out and shoot my lady. Ooh, you know I kinda mess around with another man. Sorvetinho. Pô, peguei esse sorvete, primeira vez que eu provo, bem gostoso. É um sorvete de limão, bem gostoso. A Vanessa vai me matar, porque eu tô provando sem ela, mas bem gostoso. Hey Joe. Ooh, I heard you shot your lady down. Eu sou um cara que fala pra caramba, eu tô falando o tempo inteiro assim. Mas é difícil falar assim, às vezes um pouco na frente da câmera. Tô tentando me acostumar com isso. Mas não é que é difícil falar, eu falo, né? Mas é difícil ter uma linha de raciocínio assim, só chegar falando. Eu acho que eu preciso mais de um roteiro, de repente, mas eu não gostaria muito, assim. Até fala aí o que vocês acham. Você acha que tem que ser um pouco mais organizado, ou ir falando o que vem na mente também é legal, assim? Porque, sinceramente, eu gosto, assim, de falando o que vem na mente, porque a gente fala besteira, assim, né, no bom sentido, mas também às vezes fala uma parada legal, que dá pra refletir. Então eu só vou falando aí, e, pô, mas é legal ter um feedback, assim, né? O que seria legal, assim, do público era, tipo, trazer perguntas, que quer saber da minha vida, ou quer saber minha opinião sobre alguma coisa, assim. E eu saio comentando, assim, andando por aí, porque é mais sobre isso, tipo, mostrar minha realidade, onde eu tô indo, enquanto eu tô falando sobre um pouco da minha vida, falando um pouco das coisas que eu gosto, assim, ou falando sobre nada, né? Isso é verdade, às vezes a gente só sai falando assim, e é isso. Hoje eu fui trabalhar, como eu mostrei no vídeo. Depois de trabalhar, eu fui encontrar meu amigo Samuel. Aí a gente ficou lá, eu tomei só umas 2 cervejas assim, eu fiquei trocando ideia. Depois fui pro centro pra gravar um conteúdo, tomei uma cerveja, tomei um sorvete, acho que eu gravei aí. E foi um rolê bem legal assim. Agora eu tô voltando pra casa. Agora é 10h50 da noite, e como vocês podem ver ainda claro aí, pô, isso é muito louco. É difícil de acostumar assim, mas eu gosto assim, pra ser bem sincero. Você consegue aproveitar mais seu dia assim. Pô, é que no vídeo parece estar mais claro, mas tá um pouco mais escuro. Mas ainda assim 11 horas da noite, né? Hoje é o dia mais longo do ano, né? Por isso que eu decidi também sair pra poder gravar um conteúdo, gravar como que foi o dia, né? E como que tá sendo esse anoitecer, assim. E foi legal, foi legal. O Samuel é um amigo meu. Eu conheci o Samuel num dos... Nossa, cheio de ambulância aqui. Eu conheci o Samuel trabalhando como Kitchen Porter, como KP. Kitchen Porter é tipo o porteiro da cozinha, né? Numa tradução literal assim. Ele tem que tomar conta de tudo, tem que lavar,
lavar a louça, né? Tem que limpar a cozinha. Em alguns restaurantes eles pedem pra poder fazer preparamentos básicos assim na cozinha, cortar essa batata, cebola, fazer tipo molhos básicos, etc. É muito normal. Aí eu conheci o Samuel nessa posição de KP. Foi num hotel chamado Marriott. Um hotel 5 estrelas. Um negócio interessante lá que o Barack Obama foi lá. É um hotel bem reservado aqui em Dublin. Porque tem outros 5 estrelas quando os artistas, pessoas famosas querem vir pra poder tipo, ter mais badalação, os fãs ir na porta. E quando eles não querem isso, quando eles querem tranquilidade, eles vão nesse hotel chamado Marriott, que eu conheci o Samuel lá. E o Samuel é engraçado porque eu conheci ele aqui na Europa, aqui na Irlanda, como KP, etc. E ele já estava aqui há uns 2, 3 anos, só que ele teve alguns problemas por causa da pandemia, etc. Aí ele entrou no Marriott para poder aprender inglês e eu tava lá. Eu já trabalhava quando ele entrou. Aí eu que fui explicar as coisas para ele e tal. E coincidentemente o Samuel mora tipo de carro assim a uns 20 minutos da minha casa do Brasil. E no Brasil eu trabalhei como vendedor, né, representante comercial. E eu trabalhava exatamente na rua onde ele mora. E é engraçado porque eu vim conhecer essa pessoa que tipo, provavelmente a gente se cruzou no Brasil, alguma coisa assim. Eu vim conhecer aqui. Ele é um moleque da hora, assim, tipo, eu gosto do Samuel. Depois do Marriott, a gente trabalhou junto também. Eu fui supervisor lá no Zambreiro. Zambreiro é um restaurante mexicano que eu trabalhei. Vou mostrar aí no vídeo também. E eu fui lá também. Aí eu era supervisor lá, e ele tava precisando de um emprego, eu acabei colocando ele lá. Ele trabalhou Aí ele trabalhou na loja onde eu trabalhei, ele trabalhou em outra loja também. A gente trabalhou em food truck junto, assim, que é tipo festivais, assim, servindo comida mexicana, principalmente burrito, assim, bem legal. E é isso, a Irlanda, assim, trouxe pessoas legais, assim, pra minha vida. E é isso, assim, é engraçado também o fato da Irlanda, tipo, eu não tenho muitos amigos irlandeses. Eu conheço, eu trabalho com, né, tenho uma amizade, assim, posso dizer que é uma amizade do trabalho. São meus amigos mesmo, assim, de verdade. E é engraçado isso. Como é difícil gerar essa proximidade, porque, eu fui meus amigos, a maioria não, meus amigos são brasileiros, que eu já meio que conhecia antes também, quando eu cheguei aqui na Irlanda. E eu acabei não tendo uma proximidade assim com os irlandeses, né, fora do trabalho, assim, na vida pessoal, porque eu sinto que não tem uma conexão muito grande, assim, sabe? E é algo que meus amigos, outras pessoas também compartilham, assim. Eles não sentem que existe uma conexão muito grande entre os brasileiros e os irlandeses, assim. Apesar de ter aí um respaldo, assim, tipo, a Irlanda foi uma colônia, da colonização, e pelo fato de ser um povo que bebe, que gosta de festa, poderia ser um fator que conecta, e conecta em pontos, assim, diria que em festas, pra sair pra rolê, é legal. Mas na vida, assim, real, pra trocar ideia mesmo sobre as coisas, é muito difícil, assim, pra ser sincero, porque eu acho que eles têm que entender a realidade brasileira, assim, ou a realidade do imigrante, assim, saber como que é difícil, e não sei se eles entendem, assim, pra ser sincero. Apesar de eles serem apesar dos irlandeses serem a maior diáspora do mundo, né, eles têm mais irlandeses mundo afora do que dentro da Irlanda. Muitos ainda não entendem a questão do imigrante, da imigração dentro da Irlanda. Isso é um problema muito grande, mas acho que é uma questão cultural, questão de brincadeiras, questão de piadas, assim. Apesar de eu falar isso, mas não vem uma piada em mente, assim, que, a gente não se dá bem, etc. Mas é uma questão em geral, assim, sabe? É difícil de falar, assim. Mas não são pessoas ruins, assim, né? São pessoas do bem, também. A maioria, né? Claro que pessoas são pessoas, independente
de qualquer lugar, vai ter tipo pessoas legais, pessoas chatas, e é isso aí. Welcome. Please scan your first item. Insert or tap your card. Show card. É isso aí, eu comprei um queijo ali no Spar. Tem uma tortilha lá em casa. Vou fazer uma quesadilha só pra terminar a noite de boa. E pra tomar café amanhã também. Colocar no pão. É isso. Não sei a marca desse queijo, mas é um cheddar aí, Classic White Cheddar. Eu acredito que seja bom. Acredito não, o White Cheddar é bem gostoso. Isso aí. Talvez eu mostre lá, eu comendo ou não, vamos ver minha disposição. Aí é isso, esquentou, 2 minutinhos, só levantar aqui pra vocês verem. Derretidinho o queijo, e é isso, só comer agora. Eu vou jogar aqui mesmo. É isso, só comer.